Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFIS Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar sobre avaliação funcional, especificamente sobre os testes de esteira. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Os testes de esteira, eles têm como vantagem a questão da familiarização com o gesto motor, né? Pelo fato de ser andando ou correndo, as pessoas elas têm mais familiarização do que em relação a outros ergômetros. E como principal característica dos protocolos que foram desenvolvidos para a esteira, estão presentes a forma de sobrecarga, que pode ser pelo grau de inclinação, pela velocidade e o tempo de estágio. Isso de forma isolada ou de forma combinada nas fórmulas aí dos testes. Como desvantagem, é necessário um período de adaptação, porque algumas pessoas não estão acostumadas, né, a caminhar ou correr numa esteira, então precisam dessa adaptação. Além disso, pessoas obesas, a questão do impacto pode ser um problema. E o risco de acidentes, tem que tomar cuidado, né, ensinar bem a pessoa para evitar esses possíveis acidentes com a esteira. As recomendações iniciais que são importantes, né? Você sempre iniciar o motor da esteira com ela livre. Então a pessoa ela vai estar com os pés na lateral da esteira. Aí você coloca ela em movimento de uma forma devagar, aí sim ela faz uma entrada, né, caminhando normalmente. Não deve segurar as bases de apoio lateral ou frontal da esteira, porque isso superestima o VO2, visto, né, que a pessoa ela coloca ali o peso dela toda, retirando, né, esse peso corporal. Só que tem que ter uma questão de bom senso. Às vezes a pessoa ela tem tanto medo da esteira que é preferível ela segurar do que ela ter um acidente. Também é importante ensaiar o término do teste com um salto lateral, né? Da mesma forma que a gente inicia a esteira com o motor dela sem a pessoa em cima, também finaliza sem a pessoa em cima. Então, quando for ao fim do teste, você diminui bem a velocidade e ensina a pessoa, né, a fazer um saltinho para as laterais novamente. E aí sim você desliga por completo a esteira. É importante destacar, né, que é sempre correr, caminhar olhando para frente da esteira. Então, o primeiro protocolo que a gente vai ver aqui é o protocolo de Bruce. Ele tem um alto grau de intensidade por ter sua sobrecarga aplicada em relação à inclinação e à velocidade também. Ele tem um tempo de duração constante pelo estágio de 3 minutos. E a velocidade de trabalho, ela fica entre 1,7 a 6 milhas por hora. E tem aumentos constantes aí da inclinação em 2%. Lembrando, quando você tem uma esteira em quilômetros, você tem que converter milhas para quilômetros, né? Lembrando que uma milha equivale a 1,6 km por hora. Então, aqui nós vemos, né, as fórmulas para cálculo do VO2 máximo, que acha o VO2 em mililitros. Então, aqui a primeira para um homem cardiopata, onde você coloca o tempo, homem sedentário, homem ativo e mulher. Então, essas são as formas utilizadas. Aqui nós temos o exemplo, né? Então, no tempo 1, a pessoa vai estar numa velocidade de 1,7, a inclinação de 10. Passado 3 minutos nesse estágio, ela vai para o outro, né, estágio, que fica 2,5 e inclinação 12. Passado 3 minutos, próximo estágio, que fica 3,4, inclinação 14. O outro estágio, 4,2, 16 de inclinação. Próximo estágio, 5 e 18 de inclinação. Próximo estágio, 5,5 e 20 de inclinação. E aí o último estágio em 6 milhas por hora e 22 de inclinação. Outro protocolo que nós temos é o protocolo de Balke.
Ele tem uma velocidade constante no decorrer do teste, então não é igual ao anterior que fica subindo, de 3,3 milhas por hora. Ele tem aumentos constantes de inclinação em 1% para cada estágio de 1 minuto. E um dos problemas aí nesse teste é quando ele é aplicado em pessoas com alto grau de condicionamento, está relacionado ao seu grande período de tempo de exercício, que acaba sendo um teste mais demorado. Aí eu pergunto para vocês, né, como resolver a questão do tempo? É importante, né? A gente falou nas aulas passadas que geralmente é um teste máximo, aí ele fica entre 7 e 15 minutos. Se você, né, é muito inferior a isso ou superior, isso aí vai atrapalhar esse cálculo do VO2. Então, mais para frente eu vou falar essa questão do tempo. Aqui, ó, a fórmula de calcular o VO2, aqui nós temos tempo de duração do teste e aí você consegue calcular. Então, aqui, ó, nós estamos vendo os estágios, então, estágio 1 até lá o estágio 10. E nós vemos, né, que no estágio 1, em todos os estágios, são 3 milhas por hora a velocidade e a inclinação, ela vai subindo em cada estágio, né? Aqui também já traz padronizado, né, o VO2 máximo calculado e o MET, mas você pode utilizar a fórmula para calcular. Então, suponhamos que a gente tem um avaliado que ele é muito condicionado, né? Então, provavelmente ele vai ultrapassar aí esses estágios e vai além, né? Como que você faz para dosar esse tempo, né? Porque o ideal seria entre 7 e 15. Você pode fazer com que a pessoa, ela comece num estágio mais avançado. Então, ela não precisa iniciar exatamente no estágio 0. Ela pode iniciar no estágio mais para cima. Só que quando você for colocar o valor lá na fórmula em relação ao tempo de duração, você considera, né, um tempo total, como se ela tivesse iniciado lá no tempo 0, tá? Isso para minimizar, para que o teste ele não fique muito longo, a pessoa fique muito, né, não fique muito aí fazendo esse teste. E um ponto, né, nesses testes que eu tô mostrando que você tem que pensar no aquecimento inicial, né? De 3 a 5 minutos de aquecimento inicial, e aí você tem que pôr uma velocidade mais baixa, uma inclinação baixa e ir progredindo até chegar no teste. E no final do teste, lembre-se também, tem que ter uma recuperação final, né, em que você vai diminuir aí a velocidade, a inclinação vai sendo reduzida até a pessoa voltar às condições de repouso. Outro protocolo aqui é o protocolo de Naughton. Ele é muito usado para avaliação de pessoas com baixo nível de condicionamento, por apresentar em alguns estágios uma redução da inclinação da esteira. Ele tem duração por estágio em 3 minutos e tem alternância da velocidade, que pode variar entre 2 e 3,4 milha por hora. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo, né? Aqui seriam os estágios, cada estágio deles, lembrando, é de 3 minutos. Então, aqui os primeiros estágios, os primeiros 5 estágios são 2 milhas por hora. Até o terceiro estágio, 2 milhas. Aí, o quarto e o quinto ficam 3 milhas por hora. E do sexto em diante, aí 3,4 milhas. A inclinação, ela tem os momentos aí de subir ou descer. Então, veja que no primeiro estágio, 7% de inclinação, aí sobe para 10,5%, depois sobe para 14%, depois reduz de novo para 10%, aí depois volta a subir para 12,5%, aí reduz para 12% e assim por diante. E aí você consegue achar o VO2 aí do seu avaliado, né, em milímetros. Outro protocolo, o de Elested, por não apresentar uma inclinação muito elevada, ele é legal para pessoas com idade avançada, diminuindo aí a possibilidade de interrupção do teste por conta de uma fadiga localizada na musculatura. Ele tem uma opção por uma velocidade variada entre 1,7 a 8 milhas e o tempo de duração do estágio variando entre 2 a 3 minutos. A manutenção do ângulo de inclinação nos 4 primeiros
primeiros estágios em 10%, passa a partir do quinto estágio a ter um incremento de 5%, se mantendo até o final do teste. Então, aqui é o cálculo do VO2, que você coloca aqui o tempo total do teste em minutos. Aqui, ó, nós temos os estágios, né? Esses estágios têm duração, ó, o primeiro estágio, 3 minutos, o segundo, 2, o terceiro, 2, o quarto, 2, o quinto, 3 e depois 2 minutos. E a velocidade, né, ela vai incrementando, então, iniciando aqui em 1.7, sobe para 3, 4, até 8. E a inclinação iniciando em 10, e depois dos 4 primeiros estágios, sobe para 15 de inclinação. Aqui nós temos também já, né, o cálculo do VO2, né, para facilitar para vocês. Outro protocolo de Balke-Ward o tempo de estágio dele é de 2 minutos. A inclinação vai aumentando em 2% para cada estágio e a velocidade ela se mantém constante aí em 3,4 milhas. Então, aqui, ó, nós temos a fórmula, né, do cálculo do VO2 em mililitros. Aqui nós vemos, né, os estágios, todos eles com 2 minutos, a velocidade 3,4 milhas e a inclinação aí subindo de 2 em 2%, essa inclinação. Aqui nós temos também, para facilitar já o cálculo do VO2 e do MET, caso vocês precisem. Então, gente, esses testes que eu falei anteriormente, eles são testes máximos em esteira, né? Lembrando que para realização de um teste máximo tem que ter uma série de cuidados, né? É sempre importante ter um médico aí presente para que, caso tenha algum problema, né? E ser feito com atletas, que eles são pessoas mais condicionadas. Agora nós vamos ver um protocolo de esteira submáximo. Ele é do Roberts e Roberts e ele permite, né, um cálculo, né, de caminhada e um cálculo diferente aí para corrida. E além dessas fórmulas, ele tem algumas equações, né, específicas aí para você calcular. Então vamos ver aqui na prática como seria, né? Então, um exemplo aqui, ó, imagina uma mulher de 25 anos, a primeira etapa ela fez com 4 km por hora, né, que seria equivalente a 67 metros por minuto, a 2,5% e a frequência cardíaca dela atingiu aí 110 BPM. A segunda etapa, ela fez de 6 km por hora, 100 metros por minuto, a 5% de inclinação e a frequência cardíaca ficou aí em 135. Então, é um teste que foi de caminhada na primeira etapa e de caminhada na segunda etapa. Lembrando que para me passar de quilômetros por hora para metro por minuto, é só eu pegar o valor de quilômetro por hora, dividir aí por 3,6, aí eu encontro metro por segundo e depois eu multiplico por 60, aí eu encontro metro por minuto, né? E o contrário, se eu tenho um valor de metro por segundo, eu multiplicando por 3,6, eu acho aí o quilômetro por hora, tá? Então, o que eu preciso aqui na fórmula, né? Eu preciso dessa velocidade em metros por minuto, a inclinação. Então, se a gente pegar aqui, ó, o primeiro colchete para resolver, 0,1, né, vezes 67, né, que foi o primeiro metro por minuto, aí você encontra o valor de 6,7. O segundo colchete, então, você coloca a inclinação do teste, que foi de 2,5, então você coloca 0,025, vezes a velocidade, que é 67, vezes 1,8. Fazendo isso, você encontra um valor de 3,015. E por fim, você soma aí com 3,5. Então, fazendo aí todo esse somatório, 6,7 com 3,015 e com 3,5, eu encontro o valor de 13,215. Isso para a caminhada 1. Na caminhada 2, né? Aí eu faço 0,1 vezes o metro por minuto, que foi 100. 0,1 vezes 100, 10.
Aí faço, né? A inclinação foi de 5%, então 0,05 vezes 100, que é o metro por minuto, vezes 1,8, encontro o valor de 9 e mais 3,5. Então, 10 mais 9 mais 3,5, eu cheguei aí no valor de 22,5. Agora, utilizando as equações específicas, nós vemos aqui, né? Primeiro, a gente tem que achar esse valor de B, que é o BVO2, que é o VO2 que você encontrou na segunda etapa do teste, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente encontrou 22,5. Coloco lá. E o AVO2, que é o VO2 que você encontrou na primeira etapa de teste. Se você olhar aí, a gente encontrou 13,215. Dividido por BFC, frequência cardíaca, a frequência cardíaca obtida na etapa 2 do teste, menos a frequência cardíaca obtida na etapa 1. Então, se você olhar lá, ó, na etapa 2 ela teve 135, na etapa 1 110. Então, 135 menos 110. Então, 22,5 menos 13,215, 9,2, dividido 135 menos 110, 25. 9,2 dividido por 25, 0,37. Aí, nós vamos agora calcular o VO2 máximo em mililitros. Colocamos o BVO2, né, que é aquele valor que a gente obteve na segunda etapa de teste, né, esse 22,5 aqui, mais o valor do Bzinho, que a gente acabou de calcular, 0,37, vezes a frequência cardíaca máxima da pessoa, a máxima que você tem da pessoa. Então, um exemplo aqui, né, o da avaliada era 190, e a frequência cardíaca aí na segunda etapa do teste, né, nessa parte 2 aqui de 135. Então, 190 menos 135 vezes 0,37. Você obtém aí o valor de 20,35. 20,35 mais o BVO2, né, que a gente calculou, mais 22,5, você chega aí no VO2 máximo de 42,85 mililitro quilograma por minuto a menos 1. Então, esse aí é um teste, né? Uma opção de um teste submáximo tranquilo, né? Que você pode fazer junto aí também ao seu avaliado. Essa foi a referência utilizada para montar essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Nos vemos na próxima. Muito obrigada!